Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Tradução: por aquele tempo, exclamou Jesus. Que tempo é esse? Antes de eu seguir lendo aqui, eu queria te explicar, para que você possa entender que tempo é esse que Mateus aqui se refere. Que ele está se referindo a um tempo específico. Alguma coisa que estava acontecendo naquele momento e que Jesus ele exclamou. Aí depois a gente segue lendo. Se você voltar um pouco a tua Bíblia, os textos, você vai ver que nos dois capítulos anteriores, né, ou pelo menos no capítulo anterior, a partir do 10, 11, 10, Jesus ele separa os discípulos e envia os discípulos, as pessoas, as multidões, dá várias recomendações, várias instruções, inclusive que eles priorizassem na casa do judeu, que eles ainda não fossem ainda aos samaritanos, aos gentios. Isso aconteceu depois. E ele dá várias instruções de como eles deveriam se comportar acerca dessa missão, acerca dessa ida nas casas. E aqui vai acontecendo várias coisas, além das instruções. O capítulo 11 começa dizendo que quando ele acabou de dar aquelas instruções, diz que ele foi à cidade de cada um deles. Para que você entenda assim, Jesus ele pega os discípulos que ele tinha. Aqui no livro de Mateus diz que era 12, mas Lucas ele amplia isso, ele diz que havia pelo menos 70 discípulos que ele envia. E diz que depois que ele enviou essas pessoas, diz que ele foi na cidade de cada um deles, onde eles moravam. Porque nem todos eles moravam, né, eram da mesma cidade. E alguém pode achar isso estranho, mas as cidades lá nesse tempo eram cidades muito pequenas. Era como se fossem bairros aqui entre nós. Campo Grande engoliria várias cidades que haviam nessa época. Então tinha cidade que ficava a distância de 3 quilômetros uma da outra. E diz que Jesus ele foi em cada cidade dos discípulos para pregar o Evangelho. E aí, aqui no verso 20, no capítulo 11, diz que ele passou, então, a increpar. Essa palavra increpar, assim, eu sei que é difícil, porque às vezes a tradução é no português mais arcaico, né? Mas a palavra increpar aqui, ela fala de repreender. Diz que Jesus repreendeu ali as cidades. Ele foi pregar e, chegando lá, ele repreendeu, e repreendeu por causa de um motivo. E qual foi o motivo pelo qual ele repreendeu aquelas cidades? Porque o texto diz, se você ler o texto aqui, ele diz que Jesus operou numerosos milagres nessas cidades. Só o que aconteceu, mesmo operando esses milagres, o texto diz que as pessoas ficaram indiferentes ao Evangelho. Elas não creram. Elas não receberam a palavra. Receberam o milagre, mas não recebeu a palavra. Eu sei que tem gente que gosta de milagre. Hoje a gente vive num tempo que a igreja ela vai atrás de sinais e de milagres. Mas os milagres em si mesmo, irmãos, eles não são nada. Jesus ele não operava o milagre pelo milagre em si. Porque até mesmo essas pessoas que foram alcançadas por esses milagres, foram muitas, mas as pessoas que ele curou, elas morreram. Não é assim ou não? O cego que enxergou, o cego de nascença, um dia ele morreu. E talvez tenha... Porque um milagre no ministério de Jesus, na vida dele, era um meio, não era um fim em si mesmo. Na verdade, ele operava o milagre com a intenção de atrair as pessoas àquilo que ele havia falado. Porque a mensagem que ele tinha era muito mais importante que o milagre. O milagre que é de valor eterno, que é o que de fato Jesus buscava, era a salvação do homem. Era o novo nascimento. É que eles crescem em Jesus, crescem no Evangelho, se arrependessem, fossem perdoados e fossem alcançados pelo Evangelho. Esse é o maior milagre e é o mais importante deles. Esse era o contexto, é por isso que ele repreendeu. E ele disse que se em Sodoma tivesse operado aqueles milagres, em Tiro, em Sidom, que eram cidades inimigas,
Eram cidades que cultuavam outros deuses, mas que se lá operassem os sinais, que em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que era a cidade dos judeus, diz que eles se arrependeriam e tinham permanecido até aquele dia. Porque no caso, Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída pelo fogo. Eles não se arrependeram. E aí, dentro desse contexto todo, dessa carga emocional, porque quando você volta e você vê Jesus falando dos ais, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, isso aqui não era uma palavra simplesmente de repreensão, mas era uma palavra carregada de sentimento, de angústia. E aí o verso 25 diz que Jesus, ele exclama. A palavra exclamar é o mesmo que bradar, que erguer a voz. Nessa hora diz que ele ergueu a voz, movido por tudo aquilo ali, no meio daquelas pessoas, diz que ele ergueu a voz, e ele ergue a voz para orar inicialmente. E a oração dele é assim, olha, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus, ele não orou em silêncio. É engraçado, porque essa oração foi uma oração em voz alta. Eu não sei se você já fez isso. Eu, como já preguei em vários lugares públicos, sem microfone, né, como trem, praça, rua, já fiz isso. E nesses lugares onde tem muita gente, você precisa erguer a tua voz e falar alto. Só que aqui Jesus estava orando. Ele não estava pregando nessa hora. Mas ele queria que as pessoas ouvissem a oração dele. Porque a oração dele também era uma pregação, era uma mensagem. Era uma mensagem àquelas pessoas. E ele começa a dizer isso. Ele diz que Deus ocultou isso dos sábios e entendidos, e ocultou mesmo. Mas ele revelou aos pequeninos. Eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando por que muita gente ouve o Evangelho e não entende, não se arrepende. Eu conheço pessoas assim hoje, que há anos ouvem o Evangelho, há anos presencia milagres. Milagres de cura, ou milagre na vida de alguém, que é inquestionável. Por exemplo, meu pai, ele viu o milagre que Jesus operou na minha vida. Ele sabia quem eu era. E ele viu a mudança, a transformação que ocorreu em mim, pelo simples fato de Jesus ter alcançado e passado a habitar a minha vida. Era inquestionável. Porque aonde o pecado foi grande, aonde o problema foi grande, o milagre também ele é mais notório, é mais visto. E meu pai ignorou essa mensagem por muitos anos. Graças a Deus, no final da vida dele, ele se rendeu a Jesus. Mas eu fico imaginando as pessoas olhando e vendo, porque isso também é um milagre. Você olhar para a vida de alguém que tinha uma vida torta, uma família destruída, alguém que era uma pessoa insuportável, ou então um drogado, ou qualquer coisa de ruim, e você vê que a vida dessa pessoa muda instantaneamente, e muda a si mesmo, e faz aquilo que ninguém pôde fazer. E o fato de um dia essa pessoa, ela ter aberto o coração dela para Jesus, ter tido uma experiência pessoal, a vida dela muda e muda mesmo. Bem, e aí ele prossegue, verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aí nesse momento aqui, eu imagino que ele estava meio que falando com Deus, já se dirigindo às pessoas. Ele disse assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho revelar. Aquele a quem o Filho revelar. Se você já teve essa experiência, você sabe o que eu estou dizendo. A minha aconteceu há 36 anos atrás, queridos. 36 anos atrás.
quando numa reunião muito pequena, não era nem um dia de domingo como hoje, era uma quarta-feira, meio da semana. Eu digo isso porque os domingos costumam ser melhores que as quartas, né? E domingo é dia das pessoas estarem em casa. Naquela minha época era dia de comer macarronada com frango. Eu não sei se você é da minha época, mas na minha época era uma festa, porque dia de domingo e tinha duas coisas. Era comer macarronada com frango, que era comida do domingo, e era dia de beber Coca-Cola também. Só tinha no domingo. Era assim? Quarta-feira é xoxo. Mas quarta-feira foi o meu dia. Uma quarta-feira de outubro e chuvosa. Eu fui chamado para ir para uma reunião pequena, podia contar nos dedos das mãos. E eu confesso a vocês que eu nem fui a essa reunião com vontade de ir, não, entendeu? Eu havia me aproximado de um rapaz lá, por causa do testemunho dele, ele acabou me convidando, e aquela coisa, né, para você ser gentil com as pessoas, você acaba aceitando. Eu fui mais por gentileza do que propriamente por vontade, sabe? Embora a minha vida estava exatamente como diz aqui, nesse verso 28, quando Jesus ainda bradando, ele fala aos cansados e sobrecarregados. Eu era uma pessoa assim, cansada e sobrecarregada, mas isso foi há 36 anos atrás, gente. Eu tenho 56. Eu tinha 20 anos de idade. E de repente você pode perguntar assim, mas Cláudio, como é que aos 20 anos você estava cansado? Estava. E não estava aos 20 não, tá? Eu já estava cansado aos 16, que é o que eu me lembro. Que foi quando eu comecei seriamente a pensar em acabar com o meu cansaço. Acabar com a minha vida. Estava completamente envolvido por tudo. Um jovem no Rio de Janeiro, vivendo daquele jeito, sem referência nenhuma de família, de nada, não conhecia Deus, mas também a minha família, eu já falei sobre isso, por não conhecer a Deus, era uma desordem total, onde a violência, o álcool fazia parte diária daquela casa, daquela família. Então a gente foi criado assim, revoltado. E eu era um cara revoltado. Não só revoltado comigo, mas também um cara que era problema para as pessoas. E aos 16 estava pensando, já cansado. Um jovem cansado. Já viu isso? Não? Cansado. Mas não era um cansaço físico. Não era um cansaço do corpo, porque jovem está cansado do corpo, cara, ele tem que trabalhar muito. O meu cansaço não era externo, não era do corpo. O meu cansaço era de dentro, amado. Era o cansaço das aflições. Era o cansaço da vida. Era o cansaço de não poder suportar as sobrecargas, inclusive, que vêm. Aquele cansaço que você não tem mais forças para continuar levando o que está dentro de você. O que tira teu sono. O que te angustia. E são muitas coisas. São muitas coisas que fazem isso. E nós estamos vivendo num tempo que isso se tornou uma epidemia. Não se sabe, não se tem muita estatística, porque as famílias escondem, porque tem vergonha, e colocam qualquer outra coisa, mas está assim. E aí, a minha experiência pessoal, de um cara cansado e sobrecarregado, foi nesse dia. Como eu falei, um dia qualquer. Para mim foi um dia especial, que se passaram 36 anos, eu nunca mais esqueci. E por que eu não esqueci? Porque nesse dia, Deus havia marcado um encontro comigo, eu não sabia, querido. Eu achei que eu tinha um encontro com aquela pessoa, com aquele amigo meu. Mas Deus tinha marcado aquele encontro comigo. E nesse dia, de uma forma sobrenatural, de uma forma que só quem experimenta sabe o que é, Jesus foi revelado a mim. Dentro de mim. Você pode perguntar assim, mas Cláudio, você teve alguma visão dele? Não.
Eu tive uma visão engraçada com esse lugar onde eu me converti uma semana antes. Eu já contei essa história. Eu tive um sonho. Eu sonhei com esse lugar uma semana antes, coisa esquisita, né? Mas nesse dia, ele foi revelado dentro de mim. E uma convicção, queridos, que ninguém consegue arrancar de você. E eu me lembro de como eu cheguei ali, porque eu estava no quartel, estava servindo no quartel, e naquele tempo, foi um tempo muito decisivo na minha vida, que eu estava, de fato, decidido a acabar com ela. Ninguém sabia disso. Quando eu falo isso hoje, quando eu falei isso, meus irmãos, minha mãe ficaram perplexos, porque às vezes você esconde dentro de você e ninguém sabe. Dores e conflitos e angústias que só você sabe, mas que te consome, que te trava, que te blinda, que te isola num deserto, num sofrimento onde você não consegue abrir com ninguém. Mas nesse dia, depois daquele momento foi diferente. Eu fui invadido por uma paz sobrenatural, por uma alegria que eu não conhecia. E olha que o meu problema não era financeiro. Meu pai tinha um excelente trabalho, excelente trabalho. Nós tínhamos comércio, nós tínhamos carros. Eu me lembro, meu pai tinha carro zero e tinha mais 2 carros que ficavam na calçada de onde nós morávamos. Não faltava comida, mas faltava aquilo que o dinheiro não pode comprar. E nesse dia eu saí de lá completamente diferente. E eu não estou brincando, olha, você pode falar assim, pô, esse cara está falando isso porque ele está ali, está querendo me convencer. Eu não quero te convencer de nada. Eu quero que você conheça o que eu conheci. Que você experimente. Porque só saber não adianta. Pô, é bonito. A história, não, mas só isso não é suficiente. Assim como os milagres naquela época que ele operou não foram suficientes para aquelas cidades. Porque você pode ver os milagres acontecendo na vida de todo mundo e não acontecer contigo. E acontecer esse verdadeiro milagre, que é um milagre dentro. Que é de dentro para fora. Que é uma cura que começa dentro de você. E que vai curando tudo. Vai curando os teus traumas. Vai curando os teus preconceitos. As tuas doenças da alma, do coração e do corpo também. Mas começa de dentro para fora. Que muda a tua face, muda o teu sorriso. Muda. Eu já contei para vocês aqui que uma tia minha, que não conhecia Deus, ela era uma mulher, como se fosse uma babá de terreiro, que na varanda da casa de meus pais, eu ainda solteiro, eu estava chegando num domingo de uma reunião da igreja, e ela me parou na varanda da minha casa, assim, ficou a uns 3 metros de mim, e começou a chorar olhando para mim. Ela falou assim, eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não entendo uma coisa, você sofre tanto. Eu já contei essa história aqui, das lutas que eu passei, por causa do Evangelho. Ela falou, você sofre tanto, mas você tem uma paz que eu não entendo. E é verdade, queridos, porque a paz que Jesus dá, não é a paz como o mundo dá. Porque no mundo só se tem paz quando não tem problema, quando não há conflito, quando não há escassez, quando não há angústia. Mas a paz que Jesus dá, que é sobre o natural, é aquela que mesmo em meio a isso tudo, você tem paz, alegria, esperança, fé, confiança, porque é algo que nasce dentro de você para fora. E sabe o que acontece?
e que nasce dentro de você e vai para as pessoas. Porque essa minha tia se rendeu a Jesus e conheceu essa verdadeira paz que todo homem precisa conhecer. Essa era a angústia de Jesus naquele dia. Você imagina ele operando aqueles sinais todos, realizando aquelas coisas, e as pessoas fascinadas com aquilo, mas fechando o coração para o Evangelho, para o novo nascimento. Abertas para isso, mas fechando o coração para aquilo que de fato podia mudar as suas vidas. Isso angustia, porque ele veio para isso. Jesus ele não veio para nos curar das doenças, queridos. Isso é uma consequência. Isso é um gancho. Jesus não veio para te dar prosperidade financeira, isso é uma consequência. Jesus veio para habitar o teu coração, para andar contigo, para caminhar com você todos os dias. Porque angústias, tribulações, elas acontecem todos os dias. Isso é a coisa mais maravilhosa que o Evangelho nos garante. É o Deus que se fez homem e se colocar ao nosso lado, habitar o nosso interior e se colocar ao nosso lado e caminhar conosco. Porque foi isso que ele disse aqui no verso 28. Ainda bradando, em meio àquelas pessoas que passavam, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Era assim que ele estava falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para as vossas almas. Achareis descanso para o teu coração. Eu passei 20 anos da minha vida, irmãos, não ouvindo esse grito que foi dado. Mas graças a Deus, um dia meus ouvidos se abriram e a luz do Evangelho chegou a mim. E 36 anos, a minha vida mudou. Mudou. E quem me conhece sabe disso. Mudou. Como a vida de muitos que estão aqui. Muitos. Porque isso só Ele pode fazer. Você pode correr daqui para lá, de lá para cá. Eu vejo isso. Eu vejo gente buscando terapeuta. Nada contra os terapeutas, tá? Nem contra os psicólogos. Acho que eles têm a parte dele. Mas eles não conseguem fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eles ajudam. Mas quem opera esse milagre verdadeiro é Deus. Em Jesus. Porque esse milagre é o novo nascimento. E quando isso te acontece, o teu olhar para a vida muda. Aquela vontade de morrer, ela é tomada de uma vontade de viver. E não é só isso não. Uma vontade de levar isso para todas as pessoas, porque foi isso que eu fiz. Eu não podia conter aquilo para mim. Eu comecei a falar com as pessoas. O resultado disso é que outras pessoas foram tocadas e foram sendo alcançadas. E aquela família que não tinha nenhum referencial do Senhor passou a ser alcançada por Deus. E é assim que acontece, meus irmãos. É assim que acontece. E aí você pode, de repente, perguntar assim, mas como é que é isso, né? Como é que eu venho a Jesus? Porque ele fala assim, vinde a mim, disse Jesus. São duas ações, né?
E para mim é uma ação simultânea. Vinde a mim e tomai sobre você o meu jugo. Jugo. Venha a mim e se aliance a mim, se ligue a mim, se una a mim. Aí você pode perguntar, mas como é que é isso? É simples. É muito simples. Naquele dia eu cheguei naquele lugar, ouvi, como você está me ouvindo hoje aqui. E num dado momento, quando eu me vi, meu coração já estava escancarado para Ele. Eu fui preso naquela armadilha de amor que Ele preparou para mim, bendita armadilha de amor. Meu coração estava aberto e aquela presença entrou na minha vida, simplesmente porque eu abri meu coração para que Ele entrasse. É assim. É assim que a gente toma. É assim que a gente vem com o nosso coração, com a nossa vida quebrada, com aquela vida cansada, aquela alma cansada, sem esperança, sem nada, e você só vem a Ele. Só vem para Ele. E Ele pega você e te remonta. Porque Ele é o único que sabe o que fazer com a tua vida. Você não sabe. O que a gente faz com a nossa vida foi o que eu fiz com a minha. Só destruir. Mas Ele não, Ele sabe o que fazer. E isso acontece quando você ora. Quando você abre o teu coração, você pede a Ele. Pede. Porque se é você e Ele, quando você abre o teu coração e você fala, Senhor, eu abro meu coração para Ti. Vem, Senhor Jesus, e habita a minha vida. Eu preciso de Ti. As Escrituras dizem que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Aonde você estiver, você não precisa estar nem num encontro como esse, em qualquer lugar. Todo coração, toda alma que invocar o nome do Senhor será salva. Você pode fazer isso agora, você sentado aí, no teu coração. Você pode invocá-lo, para que ele venha a você, assim como ele veio a mim naquele dia, numa oração. É muito simples, queridos. É muito simples, mas é muito poderoso. Amém?